Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula nossa aqui com o Zoom. Estamos já gravando essa aula, ela está ao vivo para todos os alunos que nós convidamos do Ticum 365 Fortalecendo os Três Tesouros. Demais convidados com a MTC aplicada, eu estou vendo aqui entre os participantes que vocês estão aqui também. E do grupo Praticar Saúde também tem participantes aqui que eu vi também. Sejam todos bem-vindos. Essa semana é uma semana que eu pensei muito com relação à minha vida e com relação a vários problemas de saúde que eu tive desde quando eu entrei na área da saúde, eu vivenciei muitas experiências de adoecimento. E esses adoecimentos que acometeram foram graves e eu cheguei aos 25 anos com uma deficiência de essência em que eu tive alguma perda gestacional e essa perda gestacional me trouxe questões emocionais muito graves. Eu tive deficiências de sangue, tive vários problemas de saúde e que somente aos 35 anos, quando eu conheci a medicina chinesa, foi que eu consegui começar desacelerar o processo de envelhecimento, porque com 25 anos, se eu já estava com um sinal de perda de essência, eu, com essa perda gestacional e outros problemas, né, o meu rosto aparentava 5 anos mais velho. Então, eu, com 25 anos, 26 anos, eu aparentava com uma expressão muito mais velha. E aos 32 anos eu comecei a fazer procedimentos estéticos para mostrar que eu estava saudável, né? Mas por dentro a essência ainda não tinha sido revitalizada. Como eu gostava muito de correr, aqui tem uma imagem dessa corredora aqui que eu acho lindo. Eu sou apaixonada por corrida. Eu deixei essa imagem de propósito. E eu comecei a correr exatamente para não cair numa depressão pós-perda gestacional. Então, eu já estava com uma deficiência de essência. Para quem conhece a medicina chinesa, sabe que quando nós já estamos com uma deficiência grave de algo tão nobre para nós, se você se exaure ainda mais, e eu ainda não comia carne, raro as vezes que eu comi alguma proteína animal. A vermelha e a de porco eu não comia de jeito nenhum. Então, às vezes, um peixe, mas era mais soja que eu ingeria. E já tinha uma longa data, eu acho que uns 8 anos mais ou menos, que eu já tinha parado de comer a carne de porco. E uns 2 anos que eu fazia uma restrição de ingestão de proteína animal, de uma forma geral de carne, né? Ovo eu comia, mas eu também não era muito fã de ovo, não. Então você já imagina o cenário, eu acho que quem está ouvindo aí que é da medicina chinesa já deve ter pensado assim, nossa, que paciente, é, que paciente assim, bem clássica, né, de uma medicina chinesa. E aí começou a aparecer a deficiência de Yang. E a deficiência de Yang, para quem sabe, o frio é o sinal, né? Já tem uma depauperação do Qi. E a deficiência de Yang é quando o frio aparece. Então, qualquer ventinho já me fazia colocar uma blusa. Então, eu ficava totalmente ali aquecida e colocava. Então, eu vivia com casacos pesados. Eu lembro uma vez que um morador em situação de rua me pediu, eu estava com 4 casacos. Ele me pediu uma blusa e eu falei assim: não, não posso te dar. Porque era como se eu respondesse assim pra ele: eu não posso, eu não tenho para te dar. E depois, né, assim, eu voltei para casa e fiquei pensando, porque eu fui educada no processo da, do, do- ai, gente, eu esqueci o nome agora, mas do voluntariado. Eu fui educada no processo do voluntariado desde os 8 anos de idade.
Minha família me educou a ser voluntária, a montar cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. E aí esse morador em situação de rua me pede um casaco e eu falei com ele, é como se eu tivesse assim, eu não tenho, porque eu não tinha Yang. E isso eu estava exatamente com 35 anos. Quando o Yang, assim, chegou num auge do extremo da negatividade do Yang, né? E o Yin também, de uma certa forma, não deixa de estar fraco também, porque acaba caindo os dois. O Yin e o Yang acabam vindo com um decaimento. Eu já tinha passado por plantões, experiências de plantões noturnos, então já estava com processo de insônia instalado, e minha vida aos 35 anos estava um caos, né? Eu estava literalmente um caos, extremamente fragilizada, e foi exatamente nesse auge do caos que eu conheci a medicina chinesa. Passando sempre por processos de estética, de rejuvenescimento facial e o interior depauperado, o interior estava um caos. E aí, nesse cenário, quando se faz de 2015 até 2025, eu tenho uma trajetória olhando para mim. Quando eu terminei a aula de ontem falando da consciência, que nós precisamos primeiro conhecer, e o conhecimento, ele primeiro é de nós. Eu falo, depois a gente começa a perceber o que está ao entorno de nós e o que é bom. Eu tenho aqui uma paciente minha, a Nájila, que ama dietética. Ela sabe o que que ela quer, ela sabe o que que ela gosta. Se quiser falar alguma coisa aí depois, Nájila, a gente no final a gente abre para você. Porque a Nájila, ela sabe o que é bom para ela, porque ela se conhece. E ela se permitiu conhecer a dietética da Ayurveda. Ela deseja conhecer, eu não sei como que estão os processos dela sobre a dietética chinesa, mas dentro do programa, ela é aluna do programa. Ela vivencia, ela participa das aulas. Tem outras pessoas aqui dentro também que são alunas que eu não sei que a Nájila eu vi entrando, que ela viu aqui no início, depois eu olho aqui se outras pessoas estão que fazem parte e já tem um processo de conhecimento maior. Eu tive uma mensagem essa semana de uma aluna do programa que ela chegou para mim e estava muito feliz com a mudança do corpo dela e ela falou a única coisa que eu não fazia e que eu passei a fazer, que foi a prática do Patuandim, que fez com que eu alcançasse um volume corporal e um peso, né? Assim, ela ganhou peso, que ela queria ganhar massa muscular, porque ela sempre foi muito magra. E aí o desenvolvimento de uma prática corporal, e olha para você ver, a pessoa se conhece. E aí ela escolheu algo, e aí na vivência, então esse é o primeiro passo, conhecer. O segundo é meditar. Quando algo te chama atenção em você ou no exterior, antes de você tomar decisões, medite sobre aquele processo. Faça reflexões profundas. Vai já para o terceiro passo, sinta isso no seu corpo, sinta na sua mente, sinta em cada célula do seu ser. E foi isso que, mesmo que de uma forma talvez 0,1% lá em 2015, eu comecei. Eu lembro que na atuação clínica da enfermagem em 2017, eu já estava tão encantada com a medicina chinesa, porque eu queria comer todos os livros, assim, tudo que eu podia. Eu lembro que até o final da pós-graduação, de 2017, eu já tinha consumido, assim, acho que uns 15 livros dentro da medicina chinesa. Tudo que era livro de medicina chinesa, eu falava assim, Elizabeth Rochai, eu ia lá e comprava. João Curvo, eu ia lá e comprava. Fernando Fernandes, eu ia lá e comprava. Maciossi, Giovanni Maciossi, eu ia lá e comprava. Então, assim, só do Giovanni Maciossi eu tenho 3 literaturas. Do João Curvo, eu acho que eu tenho umas 6. Da Sônia Rich, eu tenho mais tem 2 da Sônia Rich. Então, assim, eu fui cada vez mais crescendo e falei assim, não, eu quero Fernando Fernandes, tem outros autores aí também da medicina chinesa esportiva, tem da saúde da mulher, então tudo. Eu já tinha curso no Rio de Janeiro, eu ia porque eu já estava ciente de que aquilo era muito bom para mim. Então, em 2017, tudo que era formação, curso, onde que desse para eu ir, eu estava indo. E mas só que eu não estava conseguindo mais atuar no consultório. Aí eu ficava assim, vou usar para mim, para minha família. Eu acho que o que a maioria de vocês faz. Em 2019,
2019, quando eu decido fechar o meu consultório e abraçar a gestão pública em saúde, eu tive uma queda, né? Aí eu voltei a fazer os procedimentos estéticos, eu não preocupei tanto. Então, aos 39, né? Aos 39 anos eu voltei a fazer os procedimentos estéticos, não voltei a preocupar mais com tanto que eu preocupava antes, mas eu falo que eu sempre ficava à margem. Eu tinha muitos livros, tinha um conhecimento, mas eu não exercia como depois de 2022, quando eu realmente decidi abrir mão da gestão pública e reabrir meu consultório. Aí eu falei assim, agora eu tenho que viver realmente 100% a medicina chinesa na minha vida. E comecei as transformações nisso também. O Thiago chegou na minha vida. O Thiago hoje é meu esposo. A gente casou em 2023. A gente é recém-casado, né, Ti? O Thiago tá aqui comigo. Ele é o nosso suporte. O Thiago também me ajudou muito e a gente compartilha em muitos aspectos a cada dia estarmos bem nessa saúde vitalícia. Porque hoje eu falo, eu quero chegar com os 90 anos que a minha avó, dia 2 de novembro, fez, mas só que a minha avó não tem a saúde que eu quero ter. A minha mãe, com 72 anos, não tem a saúde que eu quero ter. É claro que, como a Ana Cláudia Quintana fala, né, vivamos o hoje com a intensidade de que a gente pode vir a sofrer algum processo de adoecimento a qualquer momento, em um processo de finitude. Eu trabalhei com cuidados paliativos e eu sei que a finitude ela vai desde mães que auxiliam seus filhos. Eu já vi uma senhora de 90 anos auxiliando sua filha de 54 anos com processo terminal de adoecimento. Essa filha, quando descobriu o câncer, ela levou 2 meses e a mãe numa vitalidade. Então, não é a idade que conta a saúde, é a vitalidade que você vive cada dia com consciência. Por isso que eu trouxe para a nossa vida que eu hoje sei o meu propósito, porque eu cultivo essa saúde com consciência, com esse propósito dessa caminhada, dessa jornada que eu passei e 10 anos quase que exclusivo não, né? 10 anos junto à medicina chinesa e olhando para mim. E hoje eu tenho essa presença de hoje, do aqui e agora. Ontem foi um dia especial, foi um sábado maravilhoso de muitos acontecimentos na minha vida, pessoal e profissional. Mas eu tenho hoje, o domingo para viver. Então, essa presença que nós temos que viver a cada dia, a cada renovação, a cada 24 horas. E isso que eu quero apresentar para vocês nessa semana especial, que eu preparei com imensa profundidade do conhecimento que eu adquiri. Tem um carinho, tem um amor muito grande, mas principalmente com essa consciência que eu fui lidando ao longo do tempo. Então, o que que vai ser a semana da saúde vitalícia? A gente tem um objetivo de compreender a nossa saúde de uma forma muito mais ampla, né? E construir também, eu quero mostrar para vocês como que ao longo desses anos, eu sempre utilizei o 3, né? O número 3 para fazer as minhas bases. Quando eu passei no concurso público em 2011, né, que a prova foi em dezembro de 2011, eu construí 3 pilares para que eu falasse assim, eu vou passar nessa prova. Também na residência multiprofissional em 2009, quando eu fiz e passei, eu criei uma metodologia e falei assim, eu vou passar porque eu tenho essa base. Então, eu sempre fui muito metódica com esse processo. E o número 3 também na medicina chinesa, ele tem um significado muito grande. E aí, ao longo do desenho dessa metodologia, que já tem mais de um ano que eu estou desenvolvendo ela com os nossos alunos, agora carimbou, né? Então, são os 3 pilares da saúde que sustentam uma vida longeva, uma vida leve, porque eu não vou trazer uma metodologia que tenha um peso de que a gente tem que ficar preocupada com bater cartão. Não, é leve, você tem que acordar, e sentir que ao final desse processo você se sente com mais energia, que é o melhor, né? Não depauperando a sua energia, se sentindo cansada, sem vigor, fazendo com que os processos de até alimentação, se você não se alimenta bem e fica com esgotamento energético,
E isso tudo nós compreendemos quando a gente fala desses três pilares. E aí, é claro que uma atenção aqui, independente da idade, rotina ou histórico de adoecimento, mas a gente sabe que processos de adoecimentos graves dificultam e limitam determinadas, intervenções de determinadas ações. Então, como é que vai ser esse processo? Nós vamos fazer três encontros direcionados para a gente viver a tríade. Então, são três encontros, eu vou espaçar aqui lá no final para você, que a gente vai trabalhar esse processo real da saúde, segundo a vivência que eu tive dessa consciência da medicina chinesa, que é a atitude consciente, porque nós temos comportamentos que devemos ter todos os dias para que essa saúde esteja alinhada. Então, são atitudes ali todos os dias, eu falo que é 1%. Todos os dias alinhe sua atitude. A alimentação também consciente do que te traz benefícios, do que te traz malefícios e daquilo que, mesmo que você tenha malefício, você goste, você usa, mas você vai perceber no seu corpo os efeitos que causam. Eu tenho uma paciente que ela falou isso comigo essa semana, ela falou assim, Vanessa, como é diferente. Ela há 4 anos buscava o entendimento de um processo de adoecimento gástrico que ela tem, e aí com apenas uma sessão, que foi a sessão de avaliação, eu fiz a indicação de um chá para ela, e como todos nós sabemos, a retirada de alimentos crus, incrivelmente, claro, né? O grupo que nós vamos falar na aula da alimentação consciente, o grupo os três grupos que nós devemos retirar realmente da nossa alimentação, que a gente deve cada vez mais diminuir essa alimentação desses três grupos, nós vamos falar na aula de quarta-feira. E aí ela, incrivelmente, numa sessão, ela voltou na segunda sessão do retorno, e ela falou assim, como que eu melhorei? Incrível, sim. E eu nunca imaginava que retirar alimentos crus fazer essas mudanças, tomar esse chá, isso melhoraria a minha vida. E aí, agora, na quinta sessão, ela chegou para mim e falou assim: eu comi uma pizza no final de semana, e como que o meu organismo, eu percebi o meu corpo, ele deu sinais de que ele não gostou daquela pizza. E é muito isso. A gente vai passando a ter consciência. Então, os processos dessa conscientização faz com que a gente desperte as células do nosso corpo e elas começam a ficar mais ligadas. E o terceiro pilar é a atividade corporal diária. Não adianta a gente fazer um dia e o outro não. Você tem que fazer todos os dias alguma atividade, movimentar o seu corpo. E quem aqui já assiste algumas aulas minhas, eu trouxe numa aula da dietética sobre a ancestralidade na alimentação. E os nossos ancestrais, eles se moviam muito. Eles tinham uma constante movimentação do seu corpo e isso promove a movimentação do Qi no nosso corpo, libera é, hormônios, libera é, neurotransmissores, fazendo com que tenhamos mais leveza, mais alegria, né, mais calma para poder lidar com as nossas situações do dia a dia. Então, essa basicamente é a nossa tríade aí. E outro convite é sair do piloto automático, já, para ontem. Não, a minha, tu vai começar amanhã a saúde, a semana da saúde vitalícia. Eu falo que já está começando hoje. Então, já a partir dessa atitude que vai ser na aula de terça-feira, eu já convido vocês a colocar aí no calendário, se terça, quarta e quinta, na parte da noite, às 19 horas, nós vamos fazer as partes teóricas da nossa vivência dessa semana. Então, eu coloquei aqui, né, anteriormente, que vai ser, desculpa, ao longo de três encontros práticos e direcionados, mas nós vamos ter mais coisas aí ao longo dessa apresentação. E entrar num caminho da saúde, porque quando nós observamos todo o processo de vida, né, de pessoas saudáveis, nascem saudáveis, com uma carga energética, assim como eu nasci boa, mas depaupera essa carga genética
que foi dada pelo pai e pela mãe, principalmente pela mãe, ao longo do processo de formação embrionária, nasce saudável e começa a ter problemas de saúde ao longo da vida, chegando com 40 anos com problemas que não deixa de tomar medicação. Tem pessoas da minha idade que já tomam 4 tipos de medicação e estão com graves problemas de saúde. Eu, com 45 anos, eu não tomo um medicamento controlado, mesmo para a doença autoimune que eu tenho, mesmo para diagnósticos que eu já tive e que eu consegui lidar com a medicina chinesa. A gente tem problemas de saúde. Eu não sou 100% saudável e blindada, porque faço Qigong, busco todos os dias ter uma alimentação consciente, ter atitudes conscientes na minha vida, para que eu sei que no horário que eu vou dormir, no horário que eu vou acordar, no horário que eu vou alimentar, tudo isso sabendo como é meu corpo. Eu sei, eu tenho meus processos de adoecimento, mas eu consigo ter um controle de uma doença autoimune que tem pessoas que estão tomadas pelo corpo, porque a minha manifesta na pele. Então, se eu não tenho um controle dela, eu vou usar corticoide e vou usar outras substâncias que vai fazer com que eu controle ansiolíticos também, porque a gente sabe que muitas das doenças autoimunes estão ligadas a processos emocionais. E eu não uso nenhuma medicação. Hoje eu consigo lidar através de práticas corporais, de uma alimentação adequada, uma alimentação consciente, dos processos que eu tenho de controle desse adoecimento. E a gente sabe, como minha mãe mesmo, com 45 anos, ela já estava tomando medicação para pressão, ela já tinha feito cirurgias com problemas graves de saúde, com acometimentos, e hoje tem processos de artrose, tem redução da estatura. E eu lembro quando eu fiz o Leão Cunha 18 terapias, de pessoas praticantes relatando o aumento da estatura. Eles já tinham mais de 60 anos de idade, que já te começou aquela perda da cartilagem, que é o processo da artrose, e ela mediu, foi no médico, aí o médico falou assim, ah, você tá com tantos centímetros. Ela falou, ah, cresci? Aí ela mediu de novo com outro profissional, ela falou assim, você cresceu, você ganhou, porque o corpo aprumou de novo, né? Então a gente vai envelhecendo, vai curvando o corpo, porque a gente não movimenta. Ela volta lá atrás, no terceiro pilar, que a atividade física tem que ser todos os dias. Isso aí não pode escapar. Todos os dias a gente tem que movimentar o nosso corpo. Hoje eu dei essa prova, eu saí com meus meninos, né, com os meus pets. Saí, eu e o Thiago, a gente foi, passeou, tomou água de coco, depois voltou para casa para organizar todo o processo para estarmos aqui hoje com vocês nessa noite. Então, a partir dessa atitude, e atitude consciente, não é atitude que vai sair fora, não. Nós vamos conversar disso na terça-feira, para a gente sair do piloto automático e saber que com microações, tem 10 anos que eu procuro cultivar minha saúde. Eu percebo o meu corpo que eu estou desacelerando. E é engraçado que com 42 anos eu tive sinais do climatério e aí eu já comecei a desacelerar e eu estava no auge da abertura do consultório. E aí eu falei, não, eu tenho que me cuidar também. Então eu comecei a praticar Qigong todos os dias, a mudar minha alimentação, para poder reverter esse processo do climatério. Então hoje eu tenho uma vida saudável dos processos é, da saúde da mulher, porque eu cultivei. Mas se for olhar pelo meu histórico, e tem pessoas que eu ouço hoje com 39 anos, menopausa, acha maravilhoso. Isso é horrível para nossa saúde. Então, são microações que a gente vai fazendo para transformar a nossa vida. E aí, para quem é essa semana? Então, aqui nós temos 19 pessoas presentes. Já acredito que tem muitos alunos, porque nós temos 30 alunos, né, no grupo do praticar desculpa, perdão, do nosso da família 365. Nós temos lá 30 alunos, então pode ser que todos sejam alunos aqui, né? Mas eu já vi a Maria do Carmo aí, então a Maria do Carmo não é, a Maria do Carmo é uma grande amiga. Então, para quem é essa semana? A Semana da Saúde Vitalícia é para você que sente cansado, está inflamado, e aí o processo de inflamação, já no primeiro dia eu vou passar um link para vocês saberem o processo de inflamação do corpo de vocês. Para quem já preencheu na semana retrasada, que eu já vou dar devolutiva. Amanhã eu vou dar a devolutiva, eu já fiz o cálculo, já fiz toda a avaliação um por um de quem enviou.
E aí mostra o nível de inflamação. Eu vou passar esse formulário para os alunos e não alunos que preencheram, e eu vou dar esse retorno. E também aquelas pessoas que vivem no limite. Coloquei limite aí. Vive tentando criar uma rotina de saúde, mas não consegue manter. A pessoa acorda, faz a segunda, terça, a quarta, para, e na sexta já fez outras coisas, mas exceto cuidar da saúde. Começa a dieta na segunda, aí terça faz bonitinho, na quarta, aí chega na sexta também, enfia o pé na jaca e acaba a dieta. É consciência todos os dias, é atitude todos os dias, sabendo que não é um regime militar, é consciência. É consciência de que quando eu vou no aniversário da minha avó, que eu comi um pedaço de bolo com glacê, eu não gosto de glacê, então eu tiro o glacê, mas que tem doce, eu vou desenvolver manifestações na minha pele decorrente do processo da doença autoimune que eu tenho. E aí, como eu estou cuidando muito bem do meu emocional, eu acabo que minimiza os processos. E como eu tenho feito muito a limpeza orgânica, né, a limpeza do meu intestino, ela não está mais impactando como era antigamente. Então, a busca do equilíbrio emocional, então é por isso que a tríade vai cercando ali, ó. Eu não vivo numa ditadura. Eu falo isso com meus pacientes. Eu falo o que eu ensino, né? Eu vivencio o que eu ensino, mas eu ensino também que a gente não tem que ser ditador. Eu não consigo ainda ser 100%, porque eu estou inserida num mundo em que as coisas estão aí, as festas, as convenções. Eu não bebo bebida alcoólica, né? Assim, por opção. Mas semana passada, meu tio que veio, né, ele trouxe da França uma taça de vinho, várias, né, na verdade, várias garrafas de vinho. E aí ele servindo lá na taça, eu falei assim, ah, não, só um pouquinho. Eu fiquei com aquela taça, a gente até conversou entre nós amigos, né? Aquela taça do início ao fim da festa. Eu precisava disso? Não, não precisava. Mas a gente acaba se permitindo ter determinados comportamentos no mundo para a gente se inserir socialmente, porque senão a gente fica chato. É, quem sofre de ansiedade, vive tentando criar rotina, não consegue, sofre de ansiedade, estresse, insônia, dores. As dores aqui, eu destaco muito a fibromialgia, os processos de artrose, os processos de tendinite, eu falo a luxação que eu tive no ombro, né? Essa digestão ruim também, baixa vitalidade. Quem já tentou de tudo, mas aí não encontrou um caminho claro ainda que faça sentido para a vida real, então. É uma opção para vocês conhecerem, desfrutarem dessa semana. Quem deseja aprender com a medicina chinesa, como a medicina chinesa organiza a saúde de forma simples, a gente vai ter uma aula muito bacana, especial, né, para quem fizer parte da sala VIP na sexta-feira, uma aula especial da dietética, com um olhar maior, né? Mas vai falar dos três pilares, como que a medicina chinesa pode atuar na nossa vida moderna, equilibrando essas coisas. Porque é interessante que lá na China, quem viaja, né, e vai lá atrás para a gente essa vivência, fala que os chineses modernos, eles estão muito ocidentalizados. E eles estão adoecendo e levando para lá doenças que são do Ocidente, né? E aqueles que cultivam a saúde, como a milenaridade da medicina chinesa, porque são escolhas, sempre são escolhas, eles não adoecem tanto quanto os chineses que estão, né, que são chamados chineses modernos. Então, quer ser, nossa senhora, eu esqueci quer ser conduzido para quem vive, ensina e busca dia a dia praticar o que fala, que é o que eu disse aqui mais cedo. Deseja dar também o primeiro passo para uma vida longa, vital e lúcida. E o que você, ao longo dessa semana, se você praticar com a gente, né, optando também principalmente pela sala VIP, o que que você vai vivenciar? Uma experiência com a família. Quem escolher vai ter uma oportunidade, quem escolher a sala VIP vai ter uma oportunidade de estar conosco todos os dias, de segunda a sexta-feira, participando da família 365. E aí vai também obter uma clareza maior do entendimento de onde você está hoje, porque eu vou trazer o processo inflamatório, né, a avaliação do sistema inflamatório para vocês, de onde que você precisa ir e dentro desse caminho da saúde e não do adoecimento.
você vai ter certeza. Você fala assim, nossa, cara, eu tô no caminho do adoecimento. Às vezes tem muita gente que já tem consciência, outras não. Acredito que dentro de uma sala de 20 pessoas, né, tirando eu, o Thiago também está aqui, nós temos uma certa consciência com relação ao nosso processo de adoecimento, mas muitos de nós não sabem que a medicina chinesa pode ajudar e como a medicina chinesa pode ajudar, fazendo como eu tenho feito, auxiliando os processos de condução de uma doença crônica sem medicação. Porque não precisa. Eu já sei como o caminho faz para eu ir para o adoecimento e para a manifestação. E eu saí desse processo. Primeiro, porque nesse caminhar e nesse retroceder, eu entendi onde que vem a manifestação do adoecimento. Hoje eu tenho uma consciência muito clara com relação a esse processo. Eu também vou fornecer ferramentas práticas, sabendo exatamente quais atitudes diárias mudam sua energia, seu humor, seu corpo e sua vida. Isso vai ficar muito claro para vocês ao longo da semana. Então, a base da saúde, sem exageros, sem dietas malucas, sem exercícios mirabolantes. Eu não continuei no yoga para ser instrutora, porque eu estava no processo de formação de instrutora de yoga, porque eu tenho práticas e amo fazer o yoga, mas para ensinar, eu acho que pela facilidade corporal que eu tenho, eu acho tudo muito fácil virar de ponta cabeça, e aí eu acho que o aluno também vai fazer. Então, eu não sei ensinar yoga. Porque eu acho mirabolante, tem certas posturas da yoga que é horrorosas. E eu consigo hoje ter com uma simplicidade dos movimentos do Qigong e o Patuandim, ter o fortalecimento das minhas pernas, dos glúteos, da coxa, com uma leveza e com uma simplicidade em 8 exercícios. Que nós movimentamos e fazemos fluir o Qi com uma consciência corporal maravilhosa. Então, eu acho muito mais fácil o Qigong. Tem gente que acha monótono, ok, mas um exercício que você fortalece os seus órgãos vitais, que é o que nós vamos trabalhar ao longo da semana. Nós vamos ter a semana todinha baseada nos 5 elementos. Amanhã nós vamos ter a aula da Terra, de manhã, às 7 horas da manhã. Na terça-feira do fogo, na quarta do metal, na quinta da água e na sexta da madeira. Então nós vamos trabalhar na sequência baço, coração, pulmão, rim, não, é pulmão, rim e fígado. Então ao longo da semana nós vamos ter práticas corporais ali, vocês vão conhecer na prática o que é elementar aqui, ó. Tô trazendo a palavra aqui, o elementar, para que você sustente a sua saúde equilibrando seus 5 elementos. E essa consciência alimentar também, porque nós vamos ter a aula tanto da quarta-feira, que é sobre alimentação, e para quem participar da sala VIP, vai ter a aula especial da medicina chinesa na mesa moderna, que aí vai entender os alimentos que inflamam, como que a gente pode desintoxicar o nosso corpo, como preparar o terreno interno para a gente poder ter mais vitalidade. Essa reconexão com o corpo, vivenciando práticas corporais que nutrirão seu Qi, seu Shen e sua essência. E a preservação da essência é o melhor e o mais que a gente precisa de proteger, que é a nossa genética, a nossa conta bancária, que são os chamados 3 tesouros: Shen, Qi e Jin. E o pertencimento. Esse aqui, se você estiver na sala VIP, é aí que você vai sentir esse pertencimento ainda mais forte. Porque fazer parte da sala da semana com a família 365, estando todos os dias, o Thiago, assim que você entrar na sala VIP, o Thiago já vai te mandar o link, já vai te colocar no grupo da sala do VIP 30, que é a nossa família. Então, todos os que estão lá dentro, eles vão te acolher, como se vocês estivessem, como eu falo assim, é um convidado, né? Nós vamos receber vocês no nosso grupo a partir de amanhã, de segunda a sexta-feira, e aí ao longo da semana você fala assim, nossa, gostei demais, eu quero integrar. Vanessa, como que funciona? Eu quero fazer parte dessa família também. E esse é o nosso objetivo, né? De fazer com que você se sinta integrado nessa família, você vai fazer participar, vai participar ativamente e vai conseguir fazer com que. Ô, gente, tem alguém riscando aqui os slides aqui, eu não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. É, Depois eu vou descobrir.
Deixa eu ver aqui os comentários depois. Eu vou ver, eu tô registrando aqui, depois eu faço, tomo a nota, tá, pessoal? É, deixa eu passar para o próximo aqui. Então, esse pertencimento é pertencer à família. E aí tem dois caminhos. O caminho gratuito da semana, que vocês vão ter acesso às três aulas principais, que vão ser terça, quarta e quinta, às 19 horas, então dia 18, 19 e 20 de novembro. Nós vamos falar no primeiro dia sobre a atitude consciente, no segundo dia, a alimentação consciente e no terceiro dia, a atividade corporal diária. Então, quais são as atividades corporais que realmente geram em nosso corpo melhoras clínicas assim e que a gente fica extremamente bacana? Qual que é essa alimentação consciente, Vanessa? Como é que funciona isso? Então, isso tudo vai estar para quem estiver participando ao vivo conosco e vai ser de forma gratuita. Então, nessas aulas, no dia 19, já vamos liberar o link que vai servir para os 3 dias. Então, quem quiser fazer, a única exigência é estar no grupo Praticar Saúde. Então, eu vou liberar e eu esqueci de colocar aqui, deixa eu ver. Esqueci de colocar aqui. A inscrição para o grupo VIP, para o grupo Praticar Saúde, ela se encerra às 18 horas da terça-feira. Então, uma hora antes da aula, eu e o Thiago, a gente vai fechar o grupo, ninguém mais entra, só sai. Quem quiser falar assim, isso aqui não é para mim, eu não quero, eu não gosto essa semana, apesar de ser gratuita, tem 3 dias maravilhosos aí, eu não quero, não é para mim, tá livre, pode sair. Mas quem ficar, nós vamos também aplicar questionários a todos os integrantes que ficarem para que a gente precise conhecer. Mesmo que quem não tenha respondido os questionários que nós agora colocamos, nós vamos pedir para que todos os participantes façam esse preenchimento desse questionário. Então, vai ser um requisito a partir de dezembro, então, dia 1º de dezembro, a gente ainda vai deixar os integrantes lá, mas como a intenção é que nós forneçamos conteúdos gratuitos e exclusivos para quem participar do grupo, a gente quer que se tenha 10 participantes no grupo, esses 10 participantes sejam ativos. Eu prefiro ter 10 participantes que venham, que estejam conosco, assim como nossa família 365, que estão lá e são membros ativos, porque não adianta a pessoa se inscrever e não tá nem vendo as aulas gravadas, né? Não tá evoluindo na plataforma. É importante que ela tenha. E se tá tendo alguma dificuldade, o Thiago tá lá para responder essas dificuldades. E aí, um outro caminho é acesso à sala VIP. A Semana da Saúde Vitalícia, então, vai ter essa sala VIP para quem quer sentir na pele mesmo, praticar e experimentar essa vivência com a família 365. E aí vai ter benefícios que vai ter na sala VIP uma vivência completa, além das 3 aulas, claro que nós vamos passar o link para os nossos alunos da família, para quem está na sala VIP, para quem está no Praticar Saúde, vai receber os 3 dias da aula. E a vivência completa de uma semana com a família 365, ela vai ser uma oportunidade. E essa participação das práticas corporais de segunda a sexta-feira, porque nós temos o seguinte layout. Todos os dias a gente acorda, quem é praticante, tem gente, eu falo, os meus alunos, eles costumam falar comigo, a gente acorda 6 horas da manhã, tem alguns que conseguem acordar às 5h30, fazer o processo meditativo de no mínimo 20 minutos antes de sair da cama, faz um pequeno despertar, depois toma café por volta de 6 horas, prepara a prática. Gente, às vezes 10 para as 7 a gente já liga a sala para quem quer fazer a sua prática meditativa ali de 10 minutos. Pode fazer de 10 minutos. É uma prática mais de descontração, né? A meditação mesmo é 20 minutos. Dá aquela calmaria, acalmou a mente, preparou 7 horas, no máximo 7h10, quando a gente atrasa um pouquinho, que é ao vivo, né? A gente às vezes acontece de ter esse atraso, mas é raro, hoje está acontecendo menos. Mas a gente entra e começa com uma prática corporal de limpeza energética. Então, às 7 horas, no máximo 7h10, é a primeira prática da conexão céu-homem-terra, que é a prática da abertura. Depois, nós fazemos a nossa limpeza energética,
Depois da limpeza energética, nós passamos para a prática do dia. Então, amanhã nós vamos fazer uma prática do baço para fortalecer o baço. Na sequência, nós vamos fazer um patuandim, que é uma prática muito forte, porque fortalece as pernas e fortalece o braço. Então, quem tiver vai estar conhecendo, e quem não conhece o patuandim. E vai ter acesso a essa gravação, porque essa experiência toda vai ficar gravada. Então, vai ter acesso a uma plataforma exclusiva para essa aula e na sequência o DAU, que como o DAU equilibra todos os nossos processos é, do sistema imunológico e fortalece também os nossos órgãos vitais, ele está centrado muito no baço. Aí na terça-feira vamos ter as práticas que são voltadas para o coração, o elemento fogo. Na que quarta-feira, o pulmão. Na quinta-feira, o rim. E na sexta-feira, fechamos com o nosso famoso e lindo Eu Amo Tai Chi Chuan, que é uma prática corporal que nós harmonizamos o sopro vital. Então, ele é uma prática imaginética e nós, pelos 24 movimentos, lembra muito o Tai Chi Chuan, mas é um Qigong ligado ao Tai Chi e que faz esse fluir do sopro vital. Então, cada dia vai ter uma vivência com um determinado órgão, com com o seu determinado elemento. E essa experiência vai ser ao longo dessa semana, com todos os dias. E nós vamos ter as aulas, porque completam 7 dias, nós vamos ter as aulas dos demais dias de treinamento. Porque depois essas aulas vão sair do YouTube e vocês ainda terão a aula da dietética que nós fizemos sobre o da ancestralidade à mesa moderna, uma aula exclusiva da dietética que está aberta no YouTube, mas depois nós vamos tirá-la e vai ser exclusiva dessa plataforma. Então vai totalizar quase que 8 dias de conteúdo aí. E aí, essa experiência que nós vamos ter. E outras condições especiais que eu vou anunciar ao longo da semana de que vai ser essas condições especiais, porque nós vamos revelar. E as inscrições para a sala VIP 30 vai se encerrar às 18 horas do dia 20, porque nós vamos revelar essas condições especiais na aula de quarta-feira, às 19 horas. Nós vamos abrir a sala, falar sobre as atividades corporais diárias que são importantes para a nossa vida e vamos revelar quais são essas outras condições especiais que vocês vão ter aí. E aí, é esse cultivo da nossa saúde, com consciência, propósito e confiança, que a gente convida vocês, que confiam no nosso trabalho, a participar da Semana da Saúde Vitalícia e que quem confiar em nosso trabalho, a sala da VIP da Semana Vitalícia é um valor de R$ 29,90, um valor simbólico para esse conteúdo riquíssimo que nós estamos disponibilizando para vocês. E o Tiago vai passar esse link para quem tiver interessado, é, ele vai disponibilizar esse link lá no grupo do Praticar Saúde. E quem tiver o telefone dele, ele vai passar no chat agora, com o DDD 31, e chama o Thiago para a gente poder, né, quem quiser adquirir essa sala VIP, mas fica o convite aí para todos vocês participarem e estarem conosco a partir de amanhã, 7 horas da manhã. Quem já quiser, já pode entrar e vai ter acesso a todo esse conteúdo. Então, se vocês ficaram até aqui e desejam participar, nós já estamos aqui disponíveis. O Thiago também vai passar o contato dele aí no grupo. No grupo não, desculpa. E eu vou agora ler as colocações aqui. A Sheila, dando boas-vindas, 18:04. Quem que é? Qual que é o nome do iPhone aqui que está escrito? Eu não. Boa noite, a Sheila que compartilhou, que está só com o nome iPhone. Depois me manda, ela também fala o questionário e como participar. Já preenchi um formulário que a Sheila me enviou na semana. Acho que não é o mesmo. Não, é o mesmo, é o mesmo. E aí, o Thiago vai entrar em contato, se puder anotar aí, ele está colocando aí. Ah, Dani, tudo bem? É porque não está escrito seu nome. Aí você manda um oi pro Thiago, você já acho que já tem o contato dele, e para você participar.
E aos demais aí que estão participando também com a gente, a Carla, né, Carla? A Cristina, que é nossa aluna também, o João, a Edna. Sejam todos bem-vindos. Neucina, saudade, Neucina. Silvana, Sheila, Maria do Carmo, Luzia. Não, perfeito. Então, quem aí tiver e anotem já o contato do Tiago e vocês vão ter oportunidade de participar dessa sala VIP. Quem quiser alguma pergunta, quiser falar, pode falar, Carla. Tá tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Então, se vocês não têm nenhum comentário, eu agradeço vocês aqui e espero que. Não, tranquilo. E eu espero que a gente se encontre amanhã e nas 7 horas da manhã para todos que estiverem participando desse encontro, viu? Agradeço o carinho, espero que vocês tenham esse interesse de colocar aí na agenda de vocês para participar dessa semana maravilhosa com a gente. Gratidão.